sou Karina Rodrigues e eu tô aqui no último dia aí da semana do HR Quick Talks. Esse é um projeto que eu já tenho, que acontece todas as quartas-feiras, sendo que eu alterno. Algumas quartas-feiras eu faço no período do almoço, por volta de 1h30, e outras quartas-feiras eu faço no período noturno, às 19h30, que é sobre a aprendizagem, modelos de aprendizagem. Eu trabalhei por alguns anos dentro da área de treinamento e desenvolvimento, principalmente na área corporativa. Eu também estava me dedicando a um MBA na área de educação, dentro da área pedagógica. Então, esse é um tema que me chama bastante atenção. Eu realmente me debrucei tanto para a parte pedagógica, a parte técnica, todos os conceitos, mas principalmente o que eu quero trazer para vocês é a prática. Realmente o exemplo, são o que a gente pode aplicar no nosso dia a dia dentro da área de recursos humanos. Então, a primeira questão que a gente precisa entender é que a aprendizagem ela mudou bastante e a forma como a gente aprende, principalmente por conta da era digital, do acesso à informação. Hoje em dia, cada vez mais as pessoas elas são protagonistas e elas podem e devem optar pela busca do conhecimento. E isso é muito interessante porque por muito tempo a gente entendia que o conhecimento ele era uma transmissão, né, que era construída, a aprendizagem era uma transmissão de conhecimento, onde tinha um profissional, onde era o professor que tinha lá o suposto saber, que passava para os alunos ou para a sala de aula, tá? Então, em função disso, o próprio modelo pedagógico ele foi mudando bastante e as escolas, toda a parte pedagógica, ela foi se transformando aí ao longo do tempo. A gente identifica dentro das escolas ainda um modelo muito tradicional nesse formato de transmissão de conhecimento. Sendo que a gente entende, principalmente na aprendizagem de adultos, que aí veio toda a construção do conceito da andragogia, onde você precisa estimular o conhecimento, a transformação desse conhecimento. É interessante porque desde Sócrates, desde muito tempo, já se falava que as pessoas, os adultos, eles aprendem através das experiências. Então, realmente, isso é algo que a gente não é uma novidade agora. É algo que a gente começou a mudar a forma de construir esse aprendizado, né, e construir esses modelos pedagógicos. Então, a gente ter esse papel, e aí dentro do corporativo, dentro das escolas, dentro das faculdades, do professor transmitindo esse conhecimento para as pessoas, foi mudando um pouco. Até porque, se a gente observar bem também, vocês que têm filhos ou que observam as crianças elas são motivadas ao aprendizado através da sua curiosidade. E o que mais a gente veio construindo dentro desse modelo de aprendizagem estabelecido hoje, de decoreba, de você se preparar para um exame específico. Eu fico muito impressionada agora que eu tenho esse olhar e agora que eu tenho filhos, que eu fico observando escolas, as escolas que têm um modelo de aprendizagem construtivo, que tem uma metodologia, uma abordagem montessoriana ou qualquer outro modelo pedagógico, as crianças acabam sofrendo. Por quê? Porque chega um dado momento que elas precisam entrar naquele padrão para poder prestar o vestibular, para poder entrarem nas faculdades. Então, toda essa construção desse modelo mental, a forma como a gente constrói, a forma como a gente foi condicionado a entender que eu preciso de controle para nota, eu preciso de controle de frequência, né, da presença física. Então, tudo isso a gente tem que pensar o quanto que são medidas que foram construídas dentro desse modelo que a gente tem hoje. Porém, por que eu estou falando sobre isso? Porque isso reflete totalmente
no modelo de aprendizagem dentro das organizações. Eu ainda vejo profissionais de RH perguntando como é que vocês fazem folha de frequência. É claro, tem as auditorias, tem toda uma parte também burocrática que a gente tem que seguir, mas o quanto que a gente ainda está muito condicionado a forçar, a cobrar, a ter ali realmente estímulos que não sejam a curiosidade, mas que sejam o gestor que está ali forçando um funcionário a participar do treinamento, o RH que fica muito nesse papel de cobrar a presença, de estimular que as pessoas participem de forma compulsória, né? A questão mesmo, até lúdica, o quanto que a gente acabou até caindo num lugar um pouco mal percebido mesmo, enquanto que o RH, que é a área que abraça a árvore, que faz isso e caiu no descrédito, porque a gente estimulava as pessoas para irem para treinamentos que não estavam nada associados ao dia a dia, à rotina daqueles profissionais. O quanto que a gente às vezes acaba estimulando pelo coffee break, pelo ambiente, e são estímulos todos externos, né? São estímulos e são motivações extrínsecas. E o que eu estou querendo trazer aqui para vocês nessa abordagem, nessa forma de enfrentar a aprendizagem, principalmente hoje, onde a gente não tem mais esse papel de disseminar conhecimento. O conhecimento está aí. A gente está aqui conversando, eu estou aqui apresentando um conhecimento e que ele está disponível para quem quiser. Então não tem mais essa... virou meritocrático. Meritocrático não, desculpa, gente. Hoje eu tô assim, com sono, né, em função de estar trabalhando de madrugada. Mas virou realmente algo que é democrático, né, o aprendizado em si. O YouTube tá aí, são vários conteúdos. Agora, nesse momento que a gente está aí de quarentena, o quanto que as universidades divulgaram cursos completamente gratuitos, disponíveis online. Mas aí entra uma questão online, né? A barreira tecnológica. Nem todos são letrados, né? E são alfabetizados no digital. Nem todos são alfabetizados. Então, a gente parte de um pressuposto de que, então, a aprendizagem está aí, a pessoa não sabe por que não quer. Mas é um pouco usar de um julgamento, inclusive até vi algumas pessoas falando no LinkedIn do tipo, calma, você não precisa fazer todos esses cursos que estão te bombardeando. Então, a gente está hoje com um excesso de informação. Eu confesso a vocês que eu tô assim, essa semana extremamente cansada, além de estar trabalhando à noite, mas o excesso de mensagens em todos os grupos de WhatsApp é o dia inteiro. E o quanto que a gente tá com muitas informações, às vezes contraditórias, e é muita fonte duvidosa. Então hoje, o que eu tô trazendo para vocês é que cada vez mais a gente tem que estar nesse papel de curador, né? De realmente filtrar o que vem de conhecimento. E aí entra o papel da área de recursos humanos. Você vai estar num papel de facilitar, de intermediar esse conhecimento. E eu trago um novo conceito que eu não sei se todos conhecem. Eu falei muito aqui dos modelos pedagógicos, do modelo de aprendizagem, do modelo andragógico, que é a pedagogia do adulto. E eu trago aqui para vocês um novo conceito, que é a eutagogia. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é justamente um novo mindset, uma nova forma de você lidar com o aprendizado, onde hoje, principalmente com esse também conceito novo, que é o lifelong learning, onde cada vez mais as pessoas elas vão transformar o seu conhecimento ao longo da vida, elas vão ter múltiplas carreiras, elas vão estar construindo o aprendizado, o conhecimento durante todo o período, independente daquele período que é o escolar.
né? Que ali a gente tinha a ideia de que eu fiz a faculdade, eu fiz a escola, eu fui até o ensino médio, aí até então eu fiz a faculdade e estava tudo bem. Aí hoje em dia todo mundo tem pós-graduação, e agora todo mundo tem mestrado, e agora então eu vou buscar o doutorado. Não, o aprendizado, o conhecimento, ele ficou democrático, como eu disse aqui. Então, a gente está vendo até uma regressão disso, o quanto que o diploma não vale tanto quanto a experiência, a prática, o quanto que você pode construir o conhecimento de outras maneiras, o quanto que as pessoas elas podem construir essa relação de instrutor-aprendiz de várias formas, seja através de modelos de mentoria, seja através de modelos, através do próprio digital, então o quanto que as pessoas estão influenciando as outras através do seu conteúdo, do seu conhecimento, o quanto que as pessoas elas estão gerando cada vez mais a transformação do conhecimento, e a eutagogia ela vem com isso, que é o desenvolvimento das capacidades. Ela ultrapassa o conceito de competência. E aí, para o RH, que está muito baseado, seja na entrevista com base em competências, na análise de potencial com base em competências, já se fala de uma outra forma, de um outro olhar sobre isso, que é o quanto que você é capaz de ser flexível, de reaprender e de desenvolver novas capacidades ao longo da vida. E aí a competência, como ela está associada àquilo que você demonstra, a eutagogia ela vem com essa questão da capacidade, porque ela perpassa isso. É o quanto que você vai sendo quase que volátil, né? E aí a gente está falando muito de mundo VUCA ultimamente, né? Para realmente você lidar com o complexo. E aí eu vou entrar no cerne da questão do porquê que eu escolhi esse tema também para essa semana do HR Quick Talks. Porque a gente está vivendo um momento de extrema complexidade, de extrema instabilidade, incerteza, e aí é o quanto que você é capaz de se adaptar a isso, de ter a neuroplasticidade, né? Essa flexibilidade de se adaptar a situações novas e inesperadas. Então, esse conceito de eutagogia, ele passa por tudo isso, nessa neuroplasticidade, nessa capacidade de você aprender, já mudar, já ser flexível e desenvolver novas capacidades e de uma forma muito ágil. E aí vocês estão observando por que todos esses temas estão muito interligados. Por que semana que vem a gente precisa falar de design thinking? Por que ontem eu fui falar de agilidade? Por que a gente falou muito sobre experiência cliente essa semana com o conceito de RH Business Partner? O porquê que falamos sobre tendências de RH? Então, gente, a gente precisa entender, compreender que tudo isso veio e tudo isso vai ainda acontecer. Hoje é o vírus, amanhã é uma catástrofe, amanhã uma nova tecnologia que vai chegar e que vai mudar totalmente a nossa forma de perceber o mundo. Então, como que você está aplicando essa eutagogia na sua vida? O quanto que você está realmente desenvolvendo novas capacidades? E aí, para finalizar, o que então o RH está transformando na aprendizagem dentro das organizações? E aí, trazendo alguns cases, alguns exemplos, é fundamental que você deixe de colocar a aprendizagem enquanto esse modelo de instrutor, aprendiz, professor, aluno dentro das empresas e cada vez mais utilizar a cocriação. A partir do momento em que você traz um programa de desenvolvimento, que você pergunte para esses profissionais, que você faça com que eles desenvolvam esse conteúdo, que você desafie as pessoas, que elas participem, que elas inclusive sejam multiplicadoras, que você utilize várias formas de construir esse conhecimento cada vez mais, inclusive nesse formato ágil, você diminuir
essa oferta, diminuir a quantidade de horas dessa oferta de aprendizagem e aumentar a quantidade e a frequência. Tá? Então, são pílulas, são ondas de desenvolvimento que você vai criar, ao invés de você colocar todo mundo no workshop um final de semana, durante 6 meses, então tudo bem, já fiz lá o meu programa de desenvolvimento dos funcionários e eu não faço mais nada. E aí você não tem esse acompanhamento, você não faz essa cocriação, você não faz com que as pessoas desenvolvam essas capacidades ao longo da sua experiência no dia a dia. Então, é interessante a gente repensar esses modelos, é interessante a gente repensar, inclusive, a forma de abordar, a forma de ofertar o aprendizado nas organizações, mesclar, utilizar bastante também o formato blended, que é usar o presencial, o online, também mesclar bastante esse formato de instrutor, aluno e mais multiplicador. E a pessoa, ela constrói ali aquele aprendizado com as pessoas, usar programas de mentoria, usar programas de coaching, realmente ofertar um cardápio de soluções de aprendizagem para que cada um, dentro da sua motivação, dentro da sua necessidade, a partir da sua curiosidade, cada vez mais o empregado ele possa ali optar qual vai ser a trilha que ele vai construir da aprendizagem dele. A gente, por último, o último ponto que eu queria tocar é que a gente fala muito de trilhas de aprendizagem com base nas competências, e aí de novo essa questão do quanto que a gente ingessa o processo a partir de um posto, então qual a competência que ele vai desenvolver, isso e aquilo, mas a gente fala agora tanto de protagonismo, mas a gente não dá essa opção de escolha. Então, até que ponto a gente tem que refletir sobre isso, até que ponto a gente tem que se desafiar a ofertar e desenvolver a aprendizagem dentro das organizações de uma outra maneira.